Meus caros, cá estamos nós para o segundo vídeo de hoje. Estamos no final de agosto e temos uma folga. Os incêndios deram-nos uma folga, ou melhor, os incendiários deram-nos uma folguinha hoje e, portanto, é importante que nós ocupemos um pouco do nosso tempo de hoje, que é um dia histórico, é um dia em que não há incêndios, ou pelo menos até há pouco tempo não havia. Eu não acredito que cheguemos até ao final do dia sem ter incêndios, mas para já não há. E vamos ocupar este dia histórico nesse aspecto para falarmos dos principais assuntos do momento. Nesses assuntos nós temos aqui uma conclusão minha, uma conclusão que é minha e não é de mais ninguém. Cada euro gasto em vigilância poupa ou pouparia milhares de euros no combate a um incêndio que não existiria se houvesse vigilância. Só há incêndios porque não há vigilância, portanto há incendiários. Se houver vigilância, não há incendiários, que eles têm medo de ser apanhados. E, portanto, cada euro gasto em vigilância poupa milhares de euros no combate a um incêndio que não existirá e centenas de hectares. Qual é a parte que não entendem disto? Isto é a coisa mais simples do mundo, nada é tão simples como isto. Eu ando há 30 anos a pedir vigilância das matas. Finalmente, no Norte, alguém teve juízo. A GNR na Serra do Marão, populares estão satisfeitos com a presença de militares. É certo que são poucos, são 7 militares apenas, são 5 cavalos, mas eu garanto-vos que enquanto eles lá estiverem, naquelas redondezas não há um único incêndio a registar. Querem apostar? E, portanto, depois disto, vamos lá perceber porque é que não aprenderam nada com o que se passou nos anos 90, em que os militares vigiavam algumas florestas e nessas florestas nunca havia incêndios. Porque é que isso não foi aprendido? Essa lição não foi aprendida? Porque é que esquecemos tudo? Porque é que não aprendemos com a Serra de Sintra? Porque é que não aprendemos com as vigilâncias nas florestas de eucaliptos? Dizem que os eucaliptos que deitam fogo a si próprios. Aquele maluco disse que os eucaliptos deitam fogo a Portugal. Mas nas grandes florestas de celulose, das grandes empresas de celulose, não há incêndios. Porquê? Porque elas são vigiadas e os incendiários têm medo de lá entrar. Quer dizer, o eucalipto é a árvore mais perigosa do mundo, deita fogo a todas as outras, mas afinal, se a mata for vigiada, se a floresta for vigiada, afinal, não deita fogo a ninguém, não é? Que pouca vergonha. O meu vídeo de ontem, Pedrógão, 8 anos depois, lá está, aprendeu-se o quê? Pouco ou quase nada, eu digo mesmo nada. Tivemos a sorte, não só sorte, porque também o governo, ao ver as barbas a arder, outra vez a ver fogo em Pedrógão, tocaram todos a reunir e mandaram toda a gente para Pedrógão para não haver outra vez aquela pouca vergonha que houve em 2017. Seria mau demais, imaginem, uma casa que voltasse a arder outra vez, uma daquelas reconstruídas que voltasse a arder. Seria o pior possível, o governo cairia. Então foram não sei quantos mil meios aéreos, diziam as senhoras de lá, aquela que é a presidente da Associação das Vítimas dos Incêndios, dizia: eu nunca vi tantos aviões na minha vida e atenção, este fogo é posto, disse ela várias vezes e disse hoje outra vez de manhã na nau, este fogo é posto, saiu um cogumelo, ouviu-se um estrondo e depois, passado pouco tempo, noutros lados e apareceram várias frentes de incêndio do nada. O fogo todo ele é posto e em Pedrógão foi outra vez posto e o governo continua a ignorar isto. As polícias não sei o que fazem, a investigação, enfim, tem apanhado alguns, mas poucos. A verdade é que têm que mandar calar os jornalecos, os opinecos que são pagos para mentir ao povo, dizendo que são fruto de causas naturais, trovoadas secas, 30 por uma linha. Toda a gente sabe, ouçam o que disse a presidente da Associação dos Lesados, das Vítimas dos Incêndios de Pedrógão, o que ela disse hoje, preto no branco, por mais de uma vez, é tudo fogo posto. É tudo, mas absolutamente tudo, fogo posto, ok? Continuam a mentir ao povo, não sei para quê. O subdiretor da Visão falida garante que os fogos são inevitáveis, disse ontem, eu estava para morrer quando ouvi isto. Ele diz, o subdiretor da cegueira, não é? Ele chama-lhe Visão, eu chamo-lhe cegueira. Ele diz que os fogos são inevitáveis, meus caros amigos, não podemos fazer nada.
haverá sempre fogos, como haverá sempre crimes ou coisa do género, como haverá sempre acidentes na estrada. Meu Deus, como é que é possível? Só há fogos porque há incendiários. Uma vez acabando com os incendiários, acabam-se os fogos, meus caros. Incendiários existem, são pirómanos, são malucos, são doidos. Como eu já disse várias vezes, não acredito que ninguém lhes pague, eles são mesmo malucos. Mas claro que muita gente ganha com isso, não é? A começar pelo dispositivo de combate aos incêndios. Os incendiários têm que ser afastados das matas e basta para isso que elas sejam vigiadas. Outra vez, eu digo outra vez. Mas o subdiretor da divisão acha que não. Acha que os fogos são inevitáveis. Este tipo tinha que ser preso à saída do estúdio da RTP, não era? Tinha que ser preso mesmo. Chega, quer uma comissão de inquérito para investigar a máfia, é assim que nós dizemos, a máfia dos fogos em Portugal. Meus caros, não há meias palavras, não há paninhos quentes, é pão, pão, queijo, queijo e é o preto no branco. É uma comissão de inquérito para investigar a máfia. Sabemos que é criminalidade da pior que há, equiparada, no nosso entender, ao terrorismo. Portanto, temos que fazer algo para evitar que estes terroristas lancem fogo ao país inteiro, ok? Com a cumplicidade de muitos comentecos, de muitos badamecos e de muita classe política que quer sacudir a água do capote dizendo que não tem culpa nenhuma, não há incendiários nenhuns, é apenas as alterações climáticas. Umas alterações climáticas precisavam eles para aquelas costas abaixo, mas enfim, ninguém pode fazer isso. Agora, a verdade é que tem que se calar essa gente porque está a mentir, não é porque não haja democracia, é porque é mentira. Todos sabemos que são os incendiários que deitam fogo às matas, não há cá alterações climáticas nenhumas a provocar fogo nenhum, nunca, ok? E quase 100 incendiários que foram detidos este ano, dezenas ainda aguardam julgamento e para o ano que vem, dezenas ainda aguardarão julgamento também, porque a justiça em Portugal é a passo de caracol. E é por isso que toda a gente se fica a rir. Quer dizer, mesmo que tenham uma pulseira eletrónica, são poucos, são 20 e tal, mesmo que tenham medidas de coação de não poderem aproximar-se das matas, nem sei quantos haverá, a verdade é que eles fazem o que querem e sobra-lhes tempo e aproximar-se-ão das matas quando quiserem e deitarão fogo outra vez quando entenderem, enquanto não estiverem detidos, enquanto não estiverem presos. Esta gente, que são entre 2.000 a 3.000, esta gente todos os anos não consegue resistir a colocar um bom fogaréu. Mas o problema é que não é só um. E um já seria demais. O problema é que são dezenas deles. Entre 13 a 17 e chegando a 20 é o número médio que o incendiário coloca de incêndios ao longo do ano. É inacreditável. E estes badamecos continuam a tentar ocultar isto. Por exemplo, esta noite foram 35 incêndios colocados. 35 incêndios postos, incêndios ateados por terroristas, por criminosos. Está aqui no fogos.pt. A meu pedido, aqui há uns anos, eles começaram a contabilizar os fogos que são postos de noite e de madrugada. E cá está, esta última noite, entre as 21 e as 9 da manhã, foram apenas 35 fogos postos. Foram as alterações climáticas? Foram os fundos das garrafas de vidro? Quando o sol dá, à noite, o sol é raro dar-lhe o sol à noite nas matas. A verdade é que foram 35. Querem fazer de parvos todos os portugueses? Eles não são. E cá está o polígrafo a tentar fazer de parvo todos os portugueses, a dizer é verdade que mais de 90% dos fogos em Portugal têm origem em ações humanas e diz que é falso aqui em cima, mas é verdadeiro. O que é falso é o que eles dizem aqui. Enquanto os cúmplices do terrorismo incendiário o tentarem branquear, o tentarem desculpabilizar, os incendiários continuam com as costas quentes para continuarem a fazer o seu trabalho legitimado, o seu trabalho terrorista de que estes bandalhos não são mais do que cúmplices ao desmentirem aquilo que toda a gente percebe, aquilo que toda a gente vê, aquilo que está à frente dos olhos de toda a gente. E estes bandalhos tentam mentir. Porquê? Quem paga a estes bandalhos para mentirem ao povo? O povo já não se deixa enganar de qualquer maneira. O clima tem as costas largas, mas não provoca incêndios. É isto que diz um dos 300.000 estudiosos que há sobre os incêndios em Portugal. Mas este tem razão a dizê-lo. O clima tem as costas largas, mas não provoca incêndios. Essa é que é essa. Potencia-os depois deles existirem, depois de terem sido ateados, depois de terem sido provocados por incendiários, esses criminosos terroristas. Depois disso, claro,
o clima quente com ventos fortes potencia esses incêndios, mas não os provoca. E isso é a escapatória fácil para os governos, segundo diz este mais um especialista dos 300 mil especialistas cá sobre o clima, mas este diz a verdade. As alterações climáticas não provocam incêndios, meus caros. Ainda há climatologistas honestos. E agora vejam-me esta palhaçada. Diz o Express Zero a tentar fazer dos portugueses estúpidos o seguinte: contra o fogo não há nacionalidades. É o inimigo comum e, portanto, imigrantes combatem as chamas no norte e centro do país. Vejam bem como eles estão tão bem vestidinhos, mas não têm fatos de bombeiros, não têm fatos... E estão todos impecáveis, nem sequer sujam os fatos. Como diz o Rui Paulo Sousa, a que corporação de bombeiros pertencem estes supostos imigrantes? Que espécie de uniforme é este que eles usam? Pelo menos podiam ter sujado o uniforme. Ou será que foi só mesmo para a foto do Expresso, que eu chamo Express Zero? Basta olhar para estes artistas para perceberem que só falta irem à missa com esta farda tão brilhante, tão limpinha, que foi vestida pela primeira vez para a fotografia do Express Zero, ou seja, do antigo Expresso, o novo Pravda, o novo Avante português. O vídeo de manhã, o país dos incendiários, que foi feito logo esta manhã. Cá está, que eu digo que os incendiários devem ser algemados, mãos atrás das costas e levados para um hospital psiquiátrico logo. E quem os defende deve ter o mesmo tratamento. Fogos em Arganil, com a maior área ardida desde que há registro. Meus caros, também não há registro assim há tantos anos, mas já há umas boas décadas. E, portanto, este entrou para o Guinness. E se o deixassem continuar a arder como o deixaram durante 10 dias, ele ainda continuaria a arder hoje e seria-se ainda maior do que foi hoje. É uma vergonha que se deixe arder tudo e se tenta apenas proteger as casas e as populações. Então e o resto da floresta? Então e os milhares de milhões de euros que custa o dispositivo de combate a incêndios? Então e ficarmos com o país todo calcinado, todo cheio de carbono, todo reduzido a cinzas? Isso não faz mal nenhum? E cá está, meus caros, não esquecendo que eu sou candidato à Câmara Municipal de Ceia, Serra da Estrela, uma das portas de entrada, e que bem fustigada foi ao longo dos últimos dias pelos incêndios que se fizeram sentir em toda aquela serra, não só da Estrela, da Gardunha também, aquela serra ali à volta, a Serra do Açor, um incêndio que começou no Piódão e que durou 10, 11 dias até chegar às nossas localidades de Teixeira, de Alvoco da Serra, de Loriga. Felizmente não passou dali, mas realmente foi um pesadelo durante 11 dias praticamente. Ora, é por isso, e foi por isso, que eu não fiz nenhum vídeo sobre ceia, sobre política, sobre esta minha candidatura à Câmara Municipal, para respeitar quem trabalhava nos incêndios. Mas como já vi hoje e ontem, a Câmara Municipal, ou seja, o Partido Socialista, que, enfim, é o executivo da Câmara Municipal, a entrar em campanha autárquica, em campanha eleitoral, eu acho que isso realmente não devia ser feito e, portanto, de qualquer maneira eu continuo a respeitar e até amanhã não falarei em política, não falarei em ceia, justamente por homenagem àqueles que sofreram, que perderam terras e que perderam, enfim, outros bens. Felizmente não morreu ninguém ainda. É por isso que eu não entro em política, só voltarei a falar e voltarei a entrar em campanha eleitoral quando os incêndios estiverem debelados e quando não houver ninguém em perigo. Esta é a nossa postura, nós não tiramos partido dos incêndios nem para bem, nem para mal de ninguém, nem de nós próprios. Deixamos correr a vida, esperamos que tudo corra bem. A ceia que tem sido martirizada ao longo das últimas décadas por vários incêndios completamente devastadores, então na área da vida, da Alvoco da Serra, tem sido uma desgraça, mas quando os incêndios acabarem, cá estaremos para falar de política e para criticar aquilo que o Executivo da Câmara Municipal hoje fez, que foi tirar partido político de uma situação. E até à próxima.